Kardec explica isso para nós. Depois da volta extinta à vida corporal, à vida espiritual, ou seja, quando eu morrer, ele explica o que acontece ali. Morrer é um fenômeno natural para todos nós. Todo mundo morre igual? Não. Tem pessoas que morrem e não sabem que morreram. É verdade. Né? Não sabem que morreram. Tem uns que não aceitam. Ah, eu não queria falar isso, mas acho que você falou. Muitos não aceitam. E o grande problema é que se revoltam. E essa revolta é aquilo que Kardec fala, estado de perturbação. Então pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, um século. Vai depender de cada um. Por isso que é importante a gente estudar. Estar afeto na casa espírita e estudar. Porque nós vamos matar aquilo que nos trava a evolução, que é a ignorância. A nossa ignorância de sermos, não termos a consciência de que somos espíritos imortais. Que quando eu tomo conhecimento disso, as coisas melhoram. Não é que, vou morrer, vou ficar triste, vou chorar. Não, isso pode acontecer. Que é uma forma de amor que você tem pelaquela pessoa que foi. Mas você tem que saber que no futuro, se você tem amor por ela, vão se encontrar. E aí se consola. Ora, é o grande consolo. É o grande consolo. É o grande consolo. E às vezes, gente, aquela pessoa que foi, que você sentiu, hoje está te ajudando sem você saber. Sem você saber. Às vezes você está fazendo uma coisa completamente diferente. Aquela pessoa vem na sua mente. Aí a gente sente uma coisa assim diferente, sente um consolo. Aí a saudade já não dói, é uma saudade alegre, né? Então isso tudo é explicado aí para nós. Aí depois tem, notaram que a gente vai de lá para cá, do mundo espiritual, do mundo corporal. Kardec fala da pluralidade das existências. O que é isso? Ele mostra para nós que nós não temos uma vida só. Nós temos várias vidas. E esse foi o ponto de maior ataque da doutrina espírita naquele momento. Porque ele estava indo contra a unicidade das existências. Coisa que a religião dominante da época pregava. E ele estava, não é esse não. Temos várias existências. Ou seja, nós já existimos antes de vir para cá. Como continuaremos a existir quando para lá voltarmos. E dentro dessa pluralidade das existências, ele traça um trabalho sensacional. Traz para nós a lei da reencarnação. Era coisa nova? Não. Sócrates já falava? Isso, olha lá. Aí ele dedica um capítulo todo para falar sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. Aonde ele fala nos documentos antigos, nos escritos antigos, nas grandes personalidades que já discutiam isso, e mostra que tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, isso estava lá dentro. Isso estava dentro. Mesmo com todas as modificações que tentaram colocar, mas ele mostra para nós que já era um assunto que vem acompanhando o homem, o seu progresso, há muito tempo. E aí a outra da vida espírita, que é quando a gente está lá no mundo espiritual. Aí Kardec dedica um capítulo explicando como é a nossa vida na erraticidade. Como é a nossa vida na erraticidade. De volta, da volta do espírito à vida corporal, ou seja, aquele que nós estamos voltando, né? Da emancipação da alma é aquela que eu me comunico com o mundo espiritual, através da êxtase, da catalepsia, da letargia, da dupla vista, todas essas faculdades que me permitem a entrar em contato com o mundo espiritual, ele trabalha aí dentro.
da intervenção dos espíritos no mundo corporal, como nós vimos, né? Anjo da guarda, espírito protetor, espírito familiar, espírito simpático e esses amigos que a gente vai arrumando por aí pelo caminho. Das ocupações e missões do espírito, tanto aqui como lá. Ele trabalha esse. E dos 3 reinos, que geralmente nós espíritas não costumamos estudar muito essa parte aí. Kardec pega o 11º capítulo para trabalhar o espírito minúsculo, aquele princípio inteligente, aonde ele passa pelos reinos, aonde nós passamos fazendo o nosso progresso, a nossa evolução. Isso não significa que eu fui uma plantinha ou um bichinho, tá certo? Certo. Ok? Nós passamos no nosso progresso por esses reinos até chegarmos no reino nominal. E aí volta a falar, ganhamos perispírito, ganhamos consciência, ganhamos razão, ganhamos a lei e ganhamos a nossa individualidade. Ok? Até aí, Livro dos Espíritos pela 3ª parte. Qual o nome da 3ª parte que eu esqueci? Está fora de ordem. Não, vamos lá, vamos colocar. A 3ª parte são as leis divinas. O que é a lei divina? É uma coisa simples. Ela diz para nós o que nós devemos fazer e não fazer. Só isso. Leis morais. Oi? Leis morais. Leis morais, as leis divinas, né? É a 3ª parte do Livro dos Espíritos. Então ele dividiu em 3 grupos. A primeira, o que é a lei natural e o que é a lei moral. Então, a lei divina nós temos uma parte física e uma parte moral. A lei divina ela tem uma parte física e tem uma parte moral. O segundo grupo é esse aqui, ó. Quais são as leis morais? Todo mundo sabe, quer ver? Lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, de sociedade, progresso, igualdade, liberdade, lei de justiça, de amor e caridade. Aí a gente olha assim, tem 3, 6, 10. É um número histórico. Ok? Porque vem dos 10 mandamentos. E quando Kardec fez essa estruturação, os espíritos falaram, tá bom assim. Mas eles fazem uma seguinte observação. Essa daqui engloba todas as outras. Tá? Mas como a gente ia ter dificuldade de entender essa daqui, nós precisamos primeiro passar por essas para entender a última, que é a síntese de todas. Se eu for justo, se eu tiver amor e se eu for caridoso, eu fiz tudo. Isso aqui. E o terceiro grupo, opa, não. Já não tem o terceiro grupo, agora eu sei. É uma coisa. A lei de adoração e a lei de trabalho é o meu compromisso, o nosso compromisso com Deus. Ok? Todas as vezes que eu adoro, eu estou tendo um compromisso com Deus. Olha só. Os deveres do homem na sua relação com Deus. Então as duas leis, dentro das leis divinas, são diretamente de ligação homem-criador ou criatura-criador. São essas duas aí, da adoração. Por quê? Pela elevação do pensamento, eu chego a Deus. E qualquer trabalho útil, eu me aproximo de Deus. Então, não tem jeito. Ele falou assim, olha, para crescer, para progredir, vocês vão ter que trabalhar. Aí quando a gente usa essa palavra trabalhar, a gente pensa logo numa atividade remunerada, né? Uma coisa assim, não. Mas qualquer ocupação útil, é trabalho. Ok?
E essas duas aqui, lei de adoração e lei do trabalho, são os deveres do homem com o Criador, ou seja, da criatura com o Criador. E essas três aí, reprodução, conservação e destruição, os deveres do homem para consigo mesmo. Então essas três leizinhas é inerente a nós. Por quê? Lei de reprodução. Porque através da reprodução eu vou criar corpos para outros espíritos fazer o seu progresso. Olha a nossa responsabilidade. Ok? E a conservação? Para que eu tenha um corpo saudável, eu tenho que conservá-lo. Eu tenho que conservar a minha saúde, o meu corpo. Então eu tenho sempre que fazer esse processo, cuidar dele. Por isso que todos nós, mesmo espíritas, sabemos que vão morrer, não queremos morrer. É a lei de conservação falando dentro da gente. Entendem por que o suicídio é um agravo à lei divina? Porque você está tirando a sua chance de progresso. Porque todos nós temos medo de morrer. Vai cair alguma coisa. A primeira vez que a gente faz assim, bota a mão na cabeça, né? Porque a gente sabe que se bater na cabeça, foi. Então a gente automaticamente é extinto, protege. Ok? E lei de destruição? Qualquer vício. Qualquer vício, tá? Pode ser. Se você vai destruir o teu corpo. Mas aí a gente tem o problema da alimentação. Nós temos que matar para comer. Mas geralmente quando a gente fala em matar para comer, a gente só fala nos animais. As plantas também. As plantas também. Eu sou vegetariano, legal, que bom, já não está botando tanta toxina para dentro. Meus cumprimentos. Mas a nossa Constituição ainda pede uma carne. Então, eu estou destruindo, mas essa destruição tem que ser uma destruição equilibrada. É isso que nós temos que buscar sempre, através das leis divinas, esse equilíbrio para nosso progresso, para a nossa marcha evolutiva. Essa daqui, os deveres do homem para com o seu próximo. Lei de sociedade, de progresso, de igualdade e de liberdade. Por que em sociedade? Nós vivemos, nós dependemos um do outro. E a sociedade, quando ela é organizada e harmoniosa, ela vai impulsionar o progresso. Não tem jeito. Quando nós nos organizamos, nós vamos querer o melhor para nós e para o outro. Aí vem a lei de progresso. E quando esse progresso vai trabalhando, nós começamos a ver isso aqui, que ninguém é diferente, todos têm os mesmos direitos. Alguns países mais adiantados do que outros, mas nós estamos no mesmo caminho. Nós estamos indo para lá. E a lei de liberdade? Toda liberdade, ou seja, respeitar o outro como o outro é. Isso é muito difícil ainda para nós, porque a gente quer colocar no outro os meus princípios, os meus valores. Entendem por que Cristo falou? Não julgues para não serem julgados? É porque toda vez que eu vou julgar, eu vou para os meus valores, eu não vou para o valor daquela pessoa que eu estou julgando. Então essa lei de liberdade mostra para isso. E a lei de justiça, de amor e caridade é aquela que eu falei, que engloba todas as outras. O que é justiça? Não falou. O que é justiça? O que é justiça? É uma virtude de respeitar o outro como o outro é. O amor. O que é o amor? É o sentimento em excelência. Nós ainda estamos marchando para lá.
E a caridade é aquela, vamos dizer, é aquele sistema, aquele caminho que eu vou crescer espiritualmente. Porque eu vou fazer ao outro. O terceiro grupo é esse aqui, como praticar as leis morais. Aí Kardec faz um capítulo para nós da perfeição moral. Aí ele explica como esse processo se fecha. Então, quando eu venho trabalhando as leis morais, eu vou chegar na perfeição. Ou seja, o meu ideal. Agora, tanto como encarnado, como desencarnado. Não é só quando eu estou dentro do corpo físico. É quando eu estou fora também. Por isso nós falamos que lá a gente progride como aqui. Com uma vantagem, lá a gente não tem a matéria para dificultar. Ou seja, o nosso aprendizado é muito mais rápido. Mas desde que eu queira, que eu tenha vontade. Ok? Então por isso que é importante, volto a falar, a gente estudar na casa espírita. Quando a gente pegar esse hábito, quando chegar para lá, eu quero estudar em algum lugar. Eu quero estudar em algum lugar. Então já vai nos facilitar. Então essa é a terceira parte do livro dos Espíritos que fala das leis morais. E agora, quando eu cumpro essas leis morais, eu também tenho as minhas recompensas ou as minhas penalidades. É a quarta parte do livro dos Espíritos. O Espírito, as duas setinhas, né? Consequências do cumprimento ou não da lei. Então, se eu cumprir a lei, é uma consequência. Se eu não cumprir, é outra consequência. Entende aquela figura evangélica? Cada um segundo as suas obras? É nesse sentido. Olha aqui. Mundo corporal e mundo espiritual. Eu vou ter as minhas consequências lá e cá. Aqui, a matéria inibe. Às vezes a gente faz umas coisas erradas, mas a matéria não deixa a nossa consciência cobrar muito. Mas do lado de cá, o negócio é complicado. O negócio é complicado. Essa parte aqui nós temos, está rindo? Sério. Nós temos essa parte aqui, a quarta parte, temos uma obra chamada O Céu e o Inferno. Mostra para nós. A segunda parte, a terceira parte, nós temos o quê? O Evangelho, que é algo que vai mostrar as nossas leis divinas. A segunda parte, nós temos o livro dos médiuns. E a primeira parte nós temos a Gênesis, ou seja, livro dos Espíritos e as outras 4 referentes a cada uma dessas partes. Então nós vamos ter, tanto no mundo corporal como no mundo espiritual, as nossas penas e os nossos gozos. Quando eu faço alguma coisa errada, eu terei as penas, porque eu violei uma lei divina. Por outro lado, quando eu faço uma coisa certa, eu vou ter um gozo terreno. É relativamente bem curto, né? Porque a gente quase não faz o bem, né? Então, mas é uma coisa que quando a gente faz uma atitude que a gente agrada alguém, nós sentimos aquela leveza, aquela alegria. Não é verdade? Por outro lado, também, quando a gente faz alguma coisa errada, a consciência fica cobrando até a gente reparar, até a gente consertar aquele equívoco. E no mundo espiritual, nós vamos ter o segundo capítulo das penas e gozos futuros. Tá? Então o espírita tem maneira de falar assim, umbral. Tá? Umbral é um estado de consciência, minha gente. Umbral é um estado de consciência. Quantos espíritos trabalham no umbral? André Luiz vem dizendo para a gente que, ó, é um monte de trabalhador dentro do umbral. Todos eles que estão lá trabalhando estão sofrendo daquele jeito? Não. Porque eles não têm a consciência da pena cobrando. Então, quando a gente lê um romance e a gente vê aquelas situações, lê aquelas situações, a gente não para pensar nisso. Não para pensar nisso. Né?
Porque é um estado de consciência. Por quê? Aonde está a lei? Na minha consciência. Se eu violar a lei, eu estou violando a minha consciência. Bom, já que eu falei André Luiz, né? André Luiz estava lá 8 anos, como ele disse, lá sofrendo, até a hora que ele falou assim, meu Deus, Clarissa estava do lado dele. Ou seja, o Pai bota o socorro ao nosso alcance, somos nós que temos que pedir. Foi na hora que ele levou o pensamento. Então, esses 161 anos do Livro dos Espíritos vem mostrar para nós uma série de verdades. Uma delas é que nós não morremos mais. Desde o momento que a gente foi criado, a gente vai ter a vida eterna. Agora, como nós estamos num processo de aprendizado, nós temos que vir dentro do corpo. O que morre é o corpo. Aliás, não morre, transforma. Tá ok? Então, ele vem falando isso para nós, dando esse grande consolo, que nós erramos e somos nós mesmos que temos que corrigir os nossos erros. Ok? Muito obrigado. Obrigada.